Para apresentar o primeiro painel do dia de hoje, convido o senhor Gabriel Rezende, diretor de comunicação do IEE. Bom dia, senhoras e senhores. A política do protecionismo é utilizado por muitos governos como forma de incentivar o desenvolvimento e sustentação comercial das indústrias e serviços dentro do país. Ao mesmo tempo, a prática impede que empresas estrangeiras possam competir em mercados promissores, estimulando a concorrência e, consequentemente, diminuindo o preço dos produtos oferecidos. A Organização Internacional do Trabalho prevê em 2009 que haverá um aumento de 50 milhões de desempregados no mundo por conta da crise econômica. Número este que tende a aumentar diante do fechamento das portas ao livre mercado. Para debater sobre este tema, convido Ruth Richardson, Alessandro Teixeira e Otto Guevara Gucci. Tenham todos um bom painel. Obrigado. Passamos a palavra, então, neste momento, ao mediador. Paulo Ibel, por favor. Muito obrigado, bom dia a todos. Antes de passarmos a palavra aos nossos convidados, gostaria de informar que este painel vai ter a duração de 1h30 minutos, sendo 20 minutos para cada um dos painelistas e depois 30 minutos para os debates. As perguntas poderão ser formuladas por escrito nas fichas que se encontram na revista e depois entregue às nossas recepcionistas. Sem dúvida, a participação de vocês é muito importante para enriquecer esse debate. Nosso primeiro palestrante, Otto Guevara Gucci, é graduado em Direito pela Universidade da Costa Rica. Possui MBA com ênfase em negócios internacionais pela National University of San Diego, Califórnia, e mestrado em Direito com ênfase em Resolução de Conflitos pela Harvard University. Fundou, em 1994, o Movimento Libertário, partido que preside até hoje. Atualmente, trabalha como diretor da Dago Produções S.A. e da Guevara Gucci e Associados. Além de atuar como consultor de negócios e consultor de políticas públicas, desde 1994, exerce também a função de diretor e apresentador de diversos programas de rádio e televisão. Por isso, é com muito prazer que convidamos Otto Guevara Gucci a fazer uso da palavra. Obrigado. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes unas reflexiones sobre este tema, libertad y proteccionismo. Estamos en medio de una crisis financiera y económica que ha abierto un debate en relación a cuáles son las causas de la crisis y cómo salir de ella de la mejor manera. Muchos culpan al mercado, a la falta de regulaciones, al capitalismo, y pasan por alto que esta crisis tiene su origen precisamente en lo contrario, una clara intervención del Estado en los mercados de las hipotecas y en la economía en general en los Estados Unidos. En 1995 se promulgó la Ley de Reinversión Comunitaria, obligando a bancos con garantía estatal a prestar a sectores con menos ingresos. Posteriormente, en 1996, se emitieron directrices para que las empresas Fannie Mae y Freddie Mac, empresas allegadas al gobierno, asignaran un porcentaje importante de su cartera de hipotecas a personas de menores recursos. En el 97, una modificación a la Ley de Crédito Federal obligó a que la cartera de préstamos debía reflejar la composición de las comunidades a quienes atendían, en razón de raza, género y salud. Posteriormente, la Administración Federal de Viviendas extendió un seguro de default a los bancos que otorgaban hipotecas subprime a sectores de menores recursos, quienes en la mayoría de los casos no cumplían los parámetros para ser sujetos de crédito. Entre el 2001 y el 2003
el Banco de la Reserva Federal interviene para bajar las tasas de interés, las cuales llegan a estar al 1% anual. Obviamente, eso disparó el consumo y especialmente el de viviendas, lo que hizo que el precio de estas empezara a inflar. En ese entorno, Freddie Mac y Fannie Mae, presionadas por el gobierno, aumentaron cada vez más su participación en el mercado de las hipotecas, llegando a controlar casi la mitad de ese mercado. Esas empresas compraban hipotecas a casi todos los bancos, luego eran titularizadas para venderlas de esa forma a bancos de inversión y fondos de pensiones. Eran títulos que contaban con garantía real, una renta mensual, un riesgo diversificado, una tasa de interés superior a los bonos del Tesoro, una garantía de pago de AIG, que era la mayor empresa de seguros del mundo, y además contaban con una buena calificación de riesgo de la empresa Standard & Poor's. La burbuja tenía que reventarse, y sucedió. A partir de ahí, las medidas llevadas adelante han significado más intervención, más dinero a los contribuyentes para salvar empresas y bancos, más regulaciones. Por eso es importante que tengamos muy claro de que esto no fue una crisis del mercado, una crisis del capitalismo, una crisis de la falta de regulaciones. Todo lo contrario, un intervencionismo muy fuerte del Estado en esa actividad económica. Lamentablemente, la forma en que se ha manejado la crisis hace confirmar esa práctica tan común en los países de América Latina de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. La factura de esas intervenciones será pagada por todos los estadounidenses, pero también la estamos pagando habitantes de otros países de este planeta. Esta crisis económica y financiera está produciendo una severa contracción del comercio mundial. La Organización Mundial del Comercio predice que el comercio global de este año se encogerá un 9%, siendo la reducción más alta desde la Segunda Guerra Mundial. La reducción en la demanda de productos y también la reducción de los flujos de dinero explican esa disminución del comercio mundial. Sin embargo, también empiezan a aparecer medidas proteccionistas en diferentes países, incluidos varios del G20, a pesar de que en noviembre pasado tomaron la decisión de evitar el proteccionismo. Las voces que abogan por el proteccionismo cada vez son más y más sonoras, a pesar de la llamada de atención que hacen miles de think tanks y personas a lo largo del mundo. Los cantos de sirena que se escuchan le hacen creer a las personas que a través de la protección, arancelaria o no arancelaria, se podrá desarrollar la industria local, se mantendrán los puestos de trabajo que de otra forma se irían a otros países, que al mantener los trabajos las personas tendrán dinero para consumir bienes de diferentes empresas locales, que habrá mejores precios para los productores y que el Estado creará los empleos que hagan falta y les suministrará a las personas lo que éstas requieran para vivir. El proteccionismo parte también de la premisa de que el Estado es bueno, que nos cuida, que hará todo lo que esté a su alcance para que todos estemos bien en la sociedad. Para ello, los gobernantes utilizan una gran cantidad de herramientas, algunas de las cuales son las siguientes: aranceles, o sea, impuestos de importación, barreras al comercio no arancelarias, regulaciones para todas las actividades económicas, fijación de precios y márgenes de comercialización, controles del tipo de cambio y de venta de divisas, subsidios a la producción y al consumo, lo que aumenta el gasto público, el cual para su financiación requiere de emisión monetaria o de aumento de la deuda pública o de un aumento de la carga tributaria o una combinación de estas herramientas. Y también utilizan la participación activa del gobierno en la economía como un actor más, administrando empresas o invirtiendo una gran cantidad de dinero en obra pública con el propósito de contratar a muchas personas. A pesar de las buenas intenciones que tienen quienes abogan por el proteccionismo, la realidad de sus consecuencias es muy diferente. Al aumentarse los impuestos a los productos importados, los precios de estos en el mercado protegido suben. Al subir los precios de la materia prima de productos que se exportan, estos pierden competitividad en el mercado internacional y la demanda de estos disminuye. También al subir los precios de los productos de consumo en el mercado protegido,
las personas tendrán menos dinero para comprar otros productos, lo que hace que la demanda de esos otros productos se reduzca. Al suceder eso, las empresas tendrán que despedir personas para sostenerse, aumenta el desempleo y los salarios reales caen. El encarecimiento de la materia prima y las regulaciones que impone el gobierno hacen que el entorno para emprender no sea el mejor. Habrá menos inversiones y también habrá fuga de inversiones hacia lugares en el mundo en donde haya mejores condiciones para producir. Cuando hay menos inversión y además el gobierno se pone a fijar precios y márgenes de comercialización, la consecuencia lógica de esas políticas públicas es la escasez. Al haber escasez y precios fijados, nacen los mercados paralelos o mercados negros, con precios muy por encima de los que se podrían encontrar en un entorno de competencia. Al mismo tiempo que todas esas consecuencias se van manifestando, se van formando todo tipo de grupos de interés que se acercan a ese estado para buscar protección. Sindicatos que pretenden incorporar mayor rigidez en las relaciones laborales, grupos mercantilistas de falsos empresarios que buscan que el poder político les proteja de la competencia y que facilite la transferencia de recursos de los sectores más pobres de la población a ellos. Ese entorno es propicio para la compra de apoyos, para sostenerse en el poder por parte de quienes lo detentan y también abre las puertas a la corrupción. Todas esas consecuencias hacen que los individuos en la sociedad vayan perdiendo los valores del respeto a la propiedad privada, del respeto al derecho ajeno, de que no se debe vivir a expensas de otros y de que hay que trabajar en forma honesta para pagarse su sustento. Aumenta el resentimiento social y la tensión entre clases sociales. También aumentan las posibilidades de que otros países paguen con la misma moneda y que poco a poco se dé un efecto dominó y que los países entren en una especie de guerra comercial. Aislados los países, eliminado el comercio entre ellos, habrá una mayor propensión a actos bélicos de unos contra otros y se pierde la paz. Las consecuencias no buscadas de ese proteccionismo bien podrían resumirse en el siguiente refrán: el camino al infierno está pavimentado con muy buenas intenciones. Las consecuencias, a pesar de los objetivos tan loables que se buscan con el proteccionismo, son devastadoras. El proteccionismo aumenta la pobreza, destruye la riqueza y la forma de hacerla. Esto nos lleva necesariamente a preguntarnos por qué, a pesar de los perjuicios del proteccionismo, de la historia que demuestra una y otra vez sus fracasos, muchísimas personas y líderes sociales buscan amparo en tiempos de crisis. Algunas de las respuestas que podríamos ensayar para esta pregunta es: uno, que hay grupos de interés que quieren obtener privilegios o defender sus intereses a costa del bienestar de la mayoría. Para ello se aprovechan de este sentido de urgencia de atender la crisis, de este sentido de urgencia por hacer algo, para lograr convencer a quienes toman decisiones para que adopten algunas medidas proteccionistas, amparados en que el costo de la medida proteccionista muchas veces se diluye entre todos los consumidores y hace que no sea rentable a un consumidor hacer cabildeo o lobby o reclamos para evitar ese incremento en el costo de algún artículo de consumo. Una segunda explicación es que los beneficios del libre comercio, que es lo opuesto al proteccionismo, se distribuyen muchas veces entre todos los actores en la sociedad y a veces son difíciles de cuantificar o su beneficio es relativamente bajo. Mientras que los costos están concentrados y son normalmente fáciles de identificar, como lo sería el cierre de una industria por no poder competir con productos más baratos y de mejor calidad producidos en otro país. Ese empresario y sus trabajadores son fáciles de identificar. 4,000 empleados de una empresa constructora de vehículos en los Estados Unidos y se convierten en el objeto de políticas públicas para tratar de ganar su apoyo para que quien esté en el poder pueda mantenerse en él. Una tercera explicación es que el comercio es un fenómeno global y la política es más nacional. Si el desempleo aumenta debido a la competencia de bienes mejores y más baratos provenientes de otro país, el político tiene una presión para resolver el problema en el inmediato plazo, con el argumento de que está defendiendo
puestos de trabajo en su país y no tiene por qué facilitar la exportación de puestos de trabajo hacia otro lado. Los puestos de trabajo en otro país no es algo que importe a muchos políticos. Y una cuarta explicación es la que podría denominarse ignorancia bien intencionada sobre las consecuencias del proteccionismo por parte de la mayoría de las personas que hoy se manifiesta a favor de algún tipo de proteccionismo. Aunque más importante aún es el desconocimiento bastante generalizado sobre cómo es que se crea riqueza. Si el proteccionismo crea pobreza y destruye riqueza y la forma de hacerla, la pregunta obligada entonces es ¿cómo crear riqueza? Para ello, debemos primero que nada entender que todos los seres humanos consumimos bienes y servicios para nuestra subsistencia y bienestar. Tenemos necesidades de consumo, las cuales pueden resolverse en autosuficiencia, en donde cada persona utiliza su inteligencia, habilidades y medios naturales para producir aisladamente todo lo que necesita para vivir, o en cooperación con otros. El ser humano resolvió esas necesidades en autosuficiencia hasta que descubrió el principio de especialización e intercambio, según el cual 2 o más personas pueden resolver mejor sus necesidades de consumo si en vez de producir todo lo que desean consumir, cada una dedica sus recursos a los bienes y servicios que produce mejor y luego los intercambia por aquellos que otras ofrecen en condiciones ventajosas. La aplicación generalizada de este principio da vida al sistema de especialización e intercambio, una intrincada red de interrelaciones e interdependencias en la cual cada persona produce un bien o muy pocos y obtiene para su consumo todos los demás mediante el proceso de intercambio. Este sistema de especialización e intercambio, que podría llamarse también sistema de mercado o sistema de creación de riqueza, tiene las siguientes características que merecen ser destacadas. La primera es que la satisfacción de necesidades de consumo es lo que mueve todo el sistema. La esencia de la creación de riqueza y bienestar consiste en que cada persona encuentre la mejor solución para cada una de sus necesidades de consumo en cualquier parte del mundo. El motor no es la producción, como erróneamente se cree. De hecho, una actividad productiva genera bienestar solo cuando su producto resuelve una necesidad de consumo, y cuanto mejor sea la solución, mayor es la riqueza generada. Esto es así por cuanto la reducción del precio de un bien enriquece a todos los que lo consumen y luego a todos los productores de los bienes cuya demanda incrementa a raíz del primer efecto. La segunda característica es que como todas las personas estamos interrelacionadas y somos interdependientes, cualquier incremento o disminución de la productividad de una persona tiene un efecto a través de todo el sistema con repercusiones en muchos o todos los demás actores. La tercera característica es que el principio de especialización o intercambio trasciende cualquier límite o frontera política. Los que comerciamos somos las personas, no los países. Por otro lado, para que el sistema de especialización e intercambio genere la máxima cantidad de riqueza y se distribuya de la mejor manera entre los actores, otra característica de este es que es necesario que se respete absolutamente el derecho de propiedad de todos los participantes, incluyendo la facultad de cada persona de disponer de su propiedad de la manera que prefiera. Este derecho le confiere absoluta libertad para decidir qué producir, con quién intercambiar y en qué términos hacerlo. Cualquier limitación del intercambio de bienes, o sea, al comercio, implica una negación del derecho de propiedad y necesariamente una reducción de los beneficios derivados de la especialización y el intercambio, pues ese acto excluye mejores formas de satisfacer algunas necesidades de consumo de los participantes. Como lo indica Manuel Ayau en su libro Un juego que no suma cero, a medida que la especialización aumenta la productividad individual de cada participante en su propio campo, baja su costo de oportunidad, lo cual a su vez aumenta las diferencias entre habilidades. A medida que sus costos disminuyen, cada quien puede ofrecer en pago mayor cantidad a menor costo, incrementando así los beneficios y la riqueza de todos. Y dado que los intercambios voluntarios tienen lugar solo si ambas partes anticipan que recibirán más que su costo de oportunidad,
que es lo que entregan en el intercambio, la diferencia es ganancia. Y puesto que las personas siempre tendrán otras satisfacciones alternativas, elegirán comerciar con quienes las enriquecen más. En consecuencia, en una economía de mercado no se puede hacer fortuna a costa de otros, sino solo ofreciéndole a los demás una mejor opción, es decir, haciéndolos más ricos o menos pobres. El sistema de especialización e intercambio requiere también de que las relaciones entre quienes participan en él tengan que ser estrictamente voluntarias. Un intercambio libre no ocurre a no ser que beneficie a las partes que participan en la transacción. No es un juego suma cero, sino que es mutuamente enriquecedor. No se vale usar la fuerza o el engaño para intercambiar con alguien. Nadie debe impedir que una persona satisfaga la necesidad de consumo de otra bajo los términos que ellas convengan. Cuando el Estado usa su fuerza para obligar a cualquier participante en el sistema de intercambio a disponer de su propiedad de manera distinta o darle otro valor, del uso que esta persona le daría en libertad, como sucede con la fijación de precios o las barreras al comercio, el resultado es el enriquecimiento de unos pocos mediante transferencias y el empobrecimiento de la sociedad. Finalmente, cuando dos o más personas desean participar y satisfacer alguna necesidad de consumo de otros participantes, la única vía aceptable para dirimir este conflicto es la competencia entre ellos y la libre elección por parte de los necesitados. Sin libre competencia, no hay ingreso de nuevos actores en el sistema con mejores soluciones para la necesidad de consumo, ni ocurre la búsqueda incesante de esas mejores formas por parte de los actores ya establecidos. La competencia enriquece a todos. Que el sistema de intercambio libre y especialización sea tan poco comprendido constituye sin duda una de las principales causas de la pobreza. Pero también cuando por ignorancia se utiliza el poder coercitivo del Estado para impedir ese libre intercambio entre las personas, inhibirlo o restringirlo, se incurre además en la afectación del atributo más preciado del ser humano, su libertad. Por eso, para crear riqueza se requiere de libertad para comerciar, libertad para emprender, libertad para trabajar, libertad para adquirir propiedad y para disponer de ella, libertad para ofrecer y para escoger, libertad para que las personas se relacionen las unas con las otras, libertad para que cada quien busque su propia felicidad. Tenemos una gran tarea por delante: educar sobre el valor del intercambio libre, del sistema de especialización y de división del trabajo, sobre el papel determinante de la libertad para crear riqueza y reducir la pobreza. Entre más personas abracemos este ideal, más cerca estaremos del día en que podamos vivir en libertad con mayor prosperidad y felicidad. El Foro para la Libertad en Porto Alegre es un esfuerzo ejemplarizante en esa dirección. El Foro para la Libertad contribuye a mantener viva la llama de la libertad en Brasil. Muchas gracias. Agradeço a participação do senhor Otto Guevara Gucci. E agora vamos ouvir o senhor Alessandro Teixeira. O senhor Alessandro Teixeira é doutor em competitividade tecnológica e industrial, com ênfase em comércio exterior, pela Universidade Sussex, na Inglaterra, e mestre em economia na América Latina pela Universidade de São Paulo. Participou da criação e presidiu a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. Personalidade da Financial Times, é conselheiro do BNDES. Atualmente, é presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Desde 2008, ocupa a presidência da Associação Mundial das Agências de Promoção de Investimentos, WIPA, a organização que reúne as agências de promoção de investimento de 156 países. Portanto, é com muita satisfação que convidamos o senhor Alessandro Teixeira a fazer uso da palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sempre utilizar púlpito para quem é baixinho é um problema.
Mas eu gostaria primeiramente de agradecer ao Paulo, em nome do qual eu gostaria de agradecer a toda a diretoria para o IE, por esse importante evento. Eu acho que é extremamente importante, principalmente no momento em que nós discutimos crise mundial e alguns padrões da economia mundial, que eu gostaria de tocar aqui, principalmente o efeito do protecionismo na economia mundial, discutir a liberdade. É extremamente importante. Eu acho que ninguém em sã consciência é contrário ao aumento da liberdade. Então, esse é um ponto extremamente importante a gente ter clareza aqui. Eu gostaria também de cumprimentar o Otto pelo trabalho que vem fazendo na Costa Rica. Quando nós observamos o que a Costa Rica evoluiu nos últimos anos, em vários setores, principalmente, como vem colocando, a liberdade com que a concorrência e a competitividade ocorre na Costa Rica, realmente nós sentimos que um país de pequeno porte, no centro das Américas, tem demonstrado ao mundo sua eficiência produtiva e um excelente exemplo. Então, muito parabéns para os costarriquenhos. Por último, eu gostaria de cumprimentar a doutora Ruth, e na figura da qual eu gostaria de fazer uma menção à Nova Zelândia. A Nova Zelândia, ultimamente, ela tem sido apontada como um dos melhores exemplos de liberalização comercial e liberalização dos investimentos. Nós tivemos, há um tempo atrás, a presidência da OMC, da Organização Mundial do Comércio, através do ex-primeiro-ministro da Nova Zelândia, que implementou, ou que tentou implementar toda a discussão da rodada de Doha e o processo de liberalização. A Costa Rica, hoje, para os senhores que talvez não tenham informação mais de perto, é um dos países que possui uma das melhores estruturas de governo em termos de comércio bilateral, ou seja, de políticas. A agência da Nova Zelândia é considerada hoje uma das melhores agências de promoção de exportações e investimentos do mundo e tem, sem dúvida alguma, das melhores estruturas de promoção do turismo. Então, e isso eu tenho certeza que iniciou no processo que a doutora Ruth foi ministra. Então, muito prazer estar com os senhores neste painel. A minha missão aqui hoje é demonstrar alguns efeitos no cenário econômico internacional e no cenário de investimentos. Nós, nos últimos, principalmente, eu diria nos últimos 10 meses, tivemos importantes discussões quanto a esse novo cenário em diversos fóruns de discussão. Nós iniciamos uma discussão aprofundada no mês de dezembro, na reunião da Associação Mundial das Agências de Investimento, como já foi dito, que congregam mais de 160 países. Nós tivemos a oportunidade de trazer ao Brasil essa discussão. Logo depois nós tivemos, eu acho que, uma reunião do Fórum de Davos, extremamente importante, onde nós tivemos várias mesas de discussões extremamente fundamentais para compreender um pouco mais a origem da crise e o processo de desaceleração. Esse fórum, sem dúvida alguma, vai contribuir muito para essa discussão, e daqui uma semana, mais propriamente a semana que vem, nós teremos o que a gente chama de Davos de verão, no Rio de Janeiro, durante os dias 15, 16 e 17, onde nós também teremos uma discussão na América Latina sobre como é que está impactando a crise. O primeiro ponto que eu gostaria de demonstrar, eu não sei para onde... só me ajudem aqui para onde eu tenho que apontar para passar. Para onde? Para lá? Obrigado. Primeiro ponto que eu gostaria de mostrar, até para fazer uma discussão mais fundamentada durante o processo de protecionismo, que a partir, como vocês veem aqui, de 2002, nós tivemos um crescimento e um aumento significativo histórico da corrente de comércio. Ele teve, sem dúvida alguma, é histórico, porque os valores que nós chegamos mostram um boom da economia mundial. E alinhado a isso, mas que não está aqui apresentado, também nós tivemos recordes na área de investimento direto externo. O mundo, nos últimos 2 anos, principalmente nos últimos 2 anos, quer dizer, 2008 nós já temos uma retração, mas 2006 e 2007 bateu recordes na área de atração de investimento. Qual a característica desse cenário, tanto de crescimento das exportações, como crescimento dos investimentos externos diretos? É que nós temos, consequentemente, um aumento do PIB médio mundial, um aumento da corrente de comércio
e uma queda importante daquilo que nós chamamos de tarifa média aplicada. Realmente, como bem colocou o Otto, teve um acordo entre as nações e vem sendo trabalhado uma redução das tarifas médias no comércio exterior, muito pelo esforço de Doha, pelo esforço do multilateralismo, mas isso não quer dizer que ficou mais fácil nós conseguirmos ganhar mercados internacionais. E eu já vou demonstrar por quê. Mas o importante desse cenário, ela está colocada em dois pontos. Primeiro, há uma mudança de eixo de dominância das economias centrais, ou o processo de desaceleração de algumas economias e o ganho de importância de outras economias. Um exemplo que eu gostaria de dar. A União Europeia, no início dos anos 2000, ela respondia pela recepção de 50% de todos os investimentos diretos externos que aconteciam no mundo. 50% no ano de 2002. No ano de 2007, esse número é alterado para 43%. Então, nós temos uma queda de 50% para 43% de recepção da União Europeia. Esse número também é alterado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é o país que mais recebe investimento direto externo. Em 2002, recebia, em média, 20% de todos os investimentos diretos externos, e agora passa a receber, provavelmente em 2008, nós estamos fechando os dados, deve estar por volta de 15%. Então, isso mostra uma perda de predominância de algumas economias. Eu não diria uma perda, eu diria uma redução. Por outro lado, nós temos economias como a chinesa, que sai do patamar de 1,5% para um patamar de 4%. Economias como a África do Sul, que não constavam na lista de investimentos diretos e hoje passam a ter 1,2%. Economia como a mexicana, que nós podemos ouvir o presidente Fox falando aqui, que estavam em 0,6%, 0,7% e hoje passam a ter 1,8%. Ou economias como a do Brasil, que foi o país que mais cresceu nos últimos 2 anos, em sequência, na atração de investimento. Nós saltamos de uma média de atração de investimento de 19 bilhões para 45 bilhões. Então, esse cenário também se traduz na participação das economias emergentes no ganho do comércio internacional. Setorialmente, em alguns casos, como a China, que tinha 5% há menos de 10 anos do mercado total de têxtil e vestuário, e hoje consolida 25% de todas as exportações do setor têxtil e vestuário, ou no setor de máquinas e equipamentos, que tinha menos de 3%, e hoje consolida mais de 12%. Então, esse cenário, principalmente em países como Estados Unidos, a região da União Europeia e Japão, ele pressupõe aquilo que nós chamamos de uma crise da desaceleração econômica. Qual é a consequência e o efeito disso? Primeiro, esses países foram rapidamente empurrados a um processo de recessão. E aqui, de novo, eu quero trazer uma das palavras do Otto, que a crise financeira americana, ela não é 100% responsável pelo processo de crise econômica que nós vivemos. Já era esperado uma redução do PIB americano, da União Europeia e do Japão forte. O que nós tivemos foi uma aceleração desse processo, jogando essas economias num processo de recessão. Importante aqui ressaltar que a situação hoje na União Europeia, dados os instrumentos que os países têm, é uma situação muito mais complexa. Nós tivemos a oportunidade agora no G20 de discutir anteriormente com o primeiro-ministro Gordon Brown e o Mandelson, ministro do Comércio inglês que esteve no Brasil, e eles apontam um decréscimo do PIB inglês na casa de 8%. O governo americano trabalha com uma queda do PIB americano na ordem de 13,5%, e os economistas americanos de Columbia, de Wharton, de Kellogg, trabalham com uma redução na casa de 6% de retração do PIB americano. Então, uma situação conjuntural extremamente complicada e que afeta diretamente os países emergentes. Todos os países emergentes são afetados. O que isso tem? Isso tem um resultado direto no aumento generalizado de emprego. A Espanha, no mês que vem, deve confirmar uma perspectiva de aumento de desemprego para casa de 12% a 14%. Esse nível são níveis da década de 80, quando a Espanha iniciava o processo de integração na União Europeia e se chamava terceira velocidade de integração, porque Portugal,
Espanha e Grécia eram colocados como o terceiro nível de integração. Então isso é extremamente importante. E, do ponto de vista dessa crise, se transferiu aos mercados a responsabilidade e a falta de transparência. Nós sabemos que, em certa medida, isso é verdade, nós sabemos que, por outro lado, não é verdade. Alguns mercados possuem transparência, o caso do mercado brasileiro é um exemplo claro disso. Nós utilizamos um acordo internacional para monitorar o desempenho dos bancos, que se chama Basileia 1, Basileia 2, e nesse caso direto há sim transparência. O que houve é um efeito muito mais forte do processo de retração da economia. E esse processo de retração da economia, ele cria o quê? Essas duas fotos aqui é um exemplo, ele cria medidas protecionistas, tanto nos Estados Unidos, como principalmente medidas protecionistas da União Europeia e do Japão. Na verdade, não colocando a culpa ou tirando a culpa desses países, é natural que quando nós temos momento de crise econômica, os países tendam a ter políticas mais fortes de proteção da sua indústria. Isso nos dá um primeiro ponto de trabalho que precisa ser feito quanto ao protecionismo. É importante ressaltar que o protecionismo ele não nasce ao natural, por vontade dos governos ou por vontade do mercado. Ele é um trabalho feito principalmente e trabalhado através de lobbies setoriais. Hoje, se nós olharmos as principais, eu vou mostrar algumas medidas para os senhores de protecionismo no mundo, basicamente são levantadas por lobbies setoriais de defesa de alguns elementos importantes da indústria. Dentro desse ponto de vista, como tanto na UAIPA como representando o Brasil nos principais fóruns internacionais, nós pedimos um basta ao processo de proteção e um trabalho de busca de uma melhora do posicionamento de livre comércio no cenário internacional. Isso é extremamente importante porque o reflexo desse aumento do protecionismo, e depois eu vou abrir esse protecionismo, ele dá essa figura que nós temos nas exportações mundiais. Ou seja, além, digamos assim, da diminuição ou da desaceleração da economia, nós temos um aumento de barreiras tarifárias, de cotas e principalmente de barreiras não tarifárias que tem reduzido fortemente a capacidade dos países de poder inserir seus produtos e serviços no mercado internacional e em alguns países. Essa retração que nós temos a partir do segundo trimestre do ano de 2008, então, quer dizer, isso já vem um pouco mais, talvez a crise fosse perceptível aos consumidores diretos só no último trimestre de 2008, mas a partir do segundo trimestre de 2008 e o terceiro trimestre de 2008, nós já temos um processo de estagnação da corrente de comércio e uma desaceleração forte e acentuada do que vem acontecendo na economia mundial. São várias as características que são atribuídas a esse processo. Primeiro, uma proteção à indústria nascente, ou seja, aquelas indústrias que estão nascendo, principalmente no setor de serviços, têm sido protegidas com o argumento que é uma indústria nova em diversas economias. Segundo, um processo de promoção da segurança nacional. Nós vemos isso, por exemplo, eu vou comentar, na área de biocombustíveis, tanto da União Europeia como nos Estados Unidos, colocando a questão do biocombustível, do bioetanol, como um processo de segurança nacional. Terceiro ponto importante é um déficit na balança de pagamentos, alinhado uma deslealdade comercial, ou seja, ao mesmo tempo que nós temos países que apregoam a livre concorrência e a abertura de mercados, esses mesmos países vão para a cena internacional dizer que há um processo desleal de concorrência comercial colocado no mundo. Um exemplo que se traduz nesse processo é o aumento forte do desemprego e, portanto, cada vez mais um estímulo a um processo de substituição de importações. Isso leva, basicamente, a uma discussão forte no mundo e na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, sobre diferenciação de patamares de salários e custos. Também temos um processo cada vez mais importante, isso é feito em todo o mundo, do argumento para se ter protecionismo através da recuperação de indústrias estratégicas que não existem naqueles países. E, por fim, nós temos dois elementos que têm atrapalhado muito as negociações internacionais. Primeiro, uma questão de discussão que está mascarada de proteção ambiental,
mas na verdade não é uma proteção ambiental propriamente dita. E um segundo ponto, que é aquilo que nós chamamos de uma discussão sobre promoção da segurança alimentar e energética de cada um dos países. Esses têm sido os argumentos que vários países têm utilizado para trabalhar e aumentar o protecionismo, não só no momento de crise, mas principalmente, eu diria, na última década, onde o comércio internacional vem se abrindo. Obrigado. Como eu já comentei, 3 partes: barreiras tarifárias, cotas e barreiras não tarifárias. Do ponto de vista de cotas e barreiras tarifárias, são extremamente perceptíveis. Mas aonde está o grande gargalo na discussão de protecionismo no mundo hoje? Essa discussão ela está centrada naquilo que nós chamamos de barreiras não tarifárias. Aqui são 3 exemplos que nós temos voltados para o Brasil. Primeiro, a questão da proteção não tarifária de álcool etílico, frutas e vegetais, siderurgia e ferros ligas. 3 produtos que o Brasil exporta. Só para os senhores terem ideias, nos últimos 6 anos, a União Europeia emitiu 126 normas que mudaram a entrada de produtos fora da União Europeia no mercado europeu. A última grande norma que a União Europeia trabalhou foi uma coisa chamada REACH, que é um acordo entre os países da União Europeia, de qualquer produto que entrar na União Europeia tem que ter detalhadamente a sua composição química. Esse processo foi discutido internamente na União Europeia e o efeito disso foi devastador para várias indústrias de vários países. Só aqueles países que já trabalhavam com lobby técnico dentro da União Europeia conseguiram ter uma melhor colocação. Os outros países, como o caso brasileiro, que não trabalhava com lobby técnico, teve um resultado, e ainda a gente está vendo, desastroso do ponto de vista de trabalho. Então, aqui 3 exemplos, só para dar um exemplo: frutas, o mamão papaya, que é um exemplo utilizado no mundo todo, o registro que nós tivemos no USDA, que é o órgão de registro da fruta, ele foi iniciado em 1993 e só foi aprovado a sua liberação em 1998. Então, os Estados Unidos levaram 5 anos para abrir um mercado de uma fruta que já é consumida no mercado americano para o mercado brasileiro. Então, isso dá a noção de como é que a gente se trabalha do ponto de vista protecionista, digamos, barrar a entrada de produtos. Quais são as questões que nós temos que enfrentar rapidamente para aumentar liberdades no mercado e trabalharmos um sucesso daquilo que nós chamamos não só rodada de Doha, mas no cenário internacional? Primeiro, realismo quanto ao setor manufatureiro. O que quer dizer isso? Quer dizer que os países industrializados eles têm que requerer, basicamente, menos cortes tarifários, e os países em industrialização, os países têm que requerer menos exceções. Isso é extremamente importante. Se nós tivermos uma lista de exceções que ultrapassa uma lista normal, é inviável. Segundo, maior transparência nas questões agrícolas. Uma diferenciação do que é realmente produtos agrícolas do que são produtos de alimentos processados. Terceiro ponto importante é que não pode toda hora país pedir antidumping, salvaguardas e direitos compensatórios para qualquer processo. Nós temos que entender que nós temos uma competição e essa competição tem que ser respeitada. Nós precisamos ter mais ousadias do setor de serviços, é uma grande questão, tanto para países que são mais liberais do processo de abertura comercial, como países mais fechados, e em geral nós temos que ter um processo de maior responsabilidade entre os países que têm lideranças. Como nós trabalhamos o protecionismo nesse sentido do ponto de vista da Apex? Nós não temos dúvidas que um dos pontos que o Brasil peca do ponto de vista de protecionismo, que os Estados Unidos faz muito bem, a União Europeia faz muito bem, a Nova Zelândia também faz, é a questão de se trabalhar um lobby técnico e uma apropriação dos conteúdos técnicos que são essenciais para o processo de barreiras não tarifárias. Por isso, nós, em conjunto com a Confederação Nacional da Indústria, estamos inaugurando aí nos próximos meses um escritório em Bruxelas, com uma equipe grande de representação da nossa indústria, para trabalhar as questões técnicas e para demonstrar que os produtos brasileiros e o investimento brasileiro são produtos eficientes do ponto de vista de custo e de qualidade. Da mesma forma, nós estamos trabalhando nos principais mercados emergentes, caso da Rússia e caso da China, com novos escritórios para se trabalhar a promoção comercial e o lobby técnico. Só para dar um exemplo bem claro para vocês, hoje o Brasil é o principal exportador de carne para o mercado russo, e o mercado russo é um dos principais compradores de carne, tanto bovino
como suíno, como de aves. Hoje, os Estados Unidos possuem 6 escritórios de representação comercial desses setores distribuídos em toda a Rússia, o que viabiliza um contato direto com os sanitaristas que aprovam a entrada dos produtos e faz com que esses produtos sejam melhores trabalhados nesse mercado. Portanto, o trabalho que nós precisamos fazer de um marketing de relacionamento, um marketing de informação e conhecimento é fundamental para que as pessoas tenham uma nova visão sobre a realidade do comércio exterior brasileiro e principalmente da qualidade e eficiência do nosso setor produtivo. O último exemplo que eu gostaria de dar é um exemplo inovador e que isso pode ser visto, foi o projeto que nós fizemos com a Fórmula Indy. Como vocês sabem, a Fórmula Indy é a única único esporte americano na área de corridas e de motor que utiliza etanol. Nós inserimos o etanol na Fórmula Indy. Nós temos mais de 18 provas, sendo 15 provas nos Estados Unidos, que atendem um público de mais de 20 milhões de americanos, e esse trabalho é feito na essência do consumidor americano, porque nós temos, primeiro, que criar oportunidades, segundo, de trabalhar uma ação de relacionamento e imagem e passar da fase da pressão somente no setor privado e trabalhar diretamente no consumidor. Porque eu tenho certeza que só dessa forma, só o consumidor entendendo que com mais competição, mais liberdade de escolha, ele vai estar ganhando e o país vai estar ganhando. E o que nós vemos justamente nesse setor é que hoje o consumidor americano está preso a alguns modelos que, na verdade, não beneficia o mercado de consumo americano, não beneficia a eficiência da economia americana e, em terceiro, não é indutor da competitividade livre que nós precisamos ter no mercado norte-americano. Portanto, o nosso trabalho como agência é justamente defender uma maior liberdade no comércio internacional, para que aquelas economias que sejam eficientes no processo produtivo, que tenham qualidade nos seus produtos, ganhem cada vez mais mercados. Muito obrigado. Parabéns, Alessandro Teixeira. Foi muito boa a sua intervenção. Obrigado. Nossa próxima convidada, a senhora Ruth Richardson, foi ministra das Finanças da Nova Zelândia entre 1990 e 1993, tendo se tornado famosa por levar a cabo uma agenda de reformas no país e por estabelecer a base para a posterior reviravolta no desempenho de crescimento e empregos ocorridos na Nova Zelândia. Quando foi nomeada ministra das Finanças, herdou uma economia em profunda recessão, um orçamento que, segundo as previsões, ficaria fora de controle e uma baixa na classificação de créditos. No cargo, aprovou um pacote econômico que incluía uma importante correção fiscal, a desregulamentação do mercado de trabalho, um novo comprometimento em relação à estabilidade dos preços e as primeiras iniciativas para reformular a política social. Portanto, é mais uma vez um grande prazer para nós tê-la em Porto Alegre. Por favor, tenha a bondade, faça uso da palavra. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Time to roll up the sleeves for free trade. Bom, vamos arregaçar as mangas para o livre comércio. Bom, essa é a terceira vez que eu tenho o privilégio de falar no mais famoso Fórum da Liberdade. Eu gostaria de agradecer os meus amigos do IEE. É maravilhoso estar de volta e realmente é um grande privilégio fazer parte desse painel. Toda vez que eu venho para cá, cada vez que eu venho para cá, fica melhor e vocês parecem cada vez mais jovens. Estamos vivendo um momento muito importante, para falar de liberdade. Eu acho que não há um fórum mais importante que esse. Não é o G20, isso não é um fórum. Esse aqui é o fórum que realmente importa se nós realmente quisermos fazer uma diferença. Nós, quando visitamos um país, a forma de conhecer o seu povo é conhecer a política e conhecer o seu esporte. Que semana para ver o esporte e
the politics. e a política Lula, em the jogo. great A política, show in London. o Lula, que foi um show Lula lá em sitting next Londres, to the o Queen. Lula sentado do lado da Very rainha, important. muito importante. Lula, a O London with Lula, Obama. lá He's com o the Obama, man. ele é o Lula, cara. the new movie Lula, star. o novo astro de cinema. So, that's the politics. Bom, That esse was foi a o great lado da show. política, foi um There was grande an even espetáculo, better show mas on houve um Sunday espetáculo night maior ainda at the no Inter domingo Stadium. à noite, no estádio do Fantastic Inter. match of football. Um jogo fantástico, uma partida 45,000 fantástica. people 45 mil chanting, pessoas "Keep the coach, keep the cantando, coach." mantenham o treinador, mantenham o técnico, mantenham o técnico. Be careful what you wish for. Bom, in that by cuidado Monday com os morning, seus he was desejos, gone. porque eu acho que na segunda ele já tinha ido. I was very careful today not to wear either Bom, red eu cuidei muito or hoje blue. para não colocar nem azul nem I didn't vermelho. want to give offense, but I do É. want to let you into a secret. Mas eu vou contar um segredinho. I went to the game with my Eu fui friend para o jogo Ricardo com meu Sonderman. amigo, o You know, Ricardo. he's a fanatical Vocês Inter. sabem que ele é And when it was fã 1-1, do he Inter. said, "You need E quando to terminou, be my ele hot disse: foot, não, my você pé quente." tem que ser o And meu they pé scored quente. the winning goal. E aí fizeram o gol. So, Bom. now the time for a much more serious Agora game. vamos falar de um jogo muito Game mais of sério, keeping que é o markets jogo de free. manter os mercados I livres. think that we are Eu very, acho que very nós estamos and we preocupadíssimos e realmente deveríamos estar. Those of us who Aqueles de support nós que freedom apoiam a are liberdade, now facing estamos agora wind enfrentando in our face that we haven't had for 2 algo or 3 que decades. nós já não tínhamos há Just 2 when ou we 3 thought the décadas. case for freedom was Quando won, achamos que back havíamos comes the state. ganhado a liberdade, And the global financial crisis e a carries crise with it global real mundial risk. chega com be risco honest. real. Temos que ser francos. There is no doubt Não há dúvida alguma that there is a de que changed há uma intellectual climate. mudança no clima intelectual, Intellectual climate that um clima has intelectual changed que against mudou free markets contra o livre and in mercado favor e of a government favor regulation. de regulamentação do governo. It's time, my friends, for the permanent Chegou a campaign, hora, the campaign com essa to campanha, represent the case para for freedom. representar. Desculpe, mas o som está muito baixo, eu mal estou ouvindo. Clear thinking, for keeping our heads, E com isso, for relying on the principles temos that we que hold nos so basear dear, nos princípios and que nos that são we tão know caros work e in que practice. sabemos estavam em prática. But instead of clear Mas ao thinking, invés de um pensamento there is claro, much confusion. há muito mais confusão. Capitalism, O which capitalismo, we know is that great engine que sabemos é o grande motor do crescimento e desenvolvimento, o capitalismo está ferido. Some say capitalism Alguns is in dizem que o crisis, capitalismo está em crise and some would wish e alguns capitalism desejariam dead. que o capitalismo estivesse morto. The world, it seems, O is mundo on life support, Parece in the emergency que está na room. UTI, And we have governments na sala de all around emergência. the world E os governos do saying, "We mundo know the inteiro remedy, dizem: nós sabemos qual é o remédio, stimulus." o estímulo There's a do state Estado. surge. Então há um You aumento know no that if you're a Estado. doctor, there's a Você sabe se é um principle which médico, says, "Do no harm." O princípio do médico é o quê? Primeiro, não cause dano. E eu acho que temos que realmente ter muito medo, porque a cura que está sendo mostrada, ou seja, o estímulo do Estado e o aumento do Estado, bom, isso não é cura. Na verdade, isso representa um risco de matar o paciente. E realmente é um risco de piorar ainda mais o problema. É uma forma de descrever esse aumento do Estado, porque não há nada de graça. Podemos chamar isso de abuso fiscal. A conta vai ter que ser paga pela próxima geração. As pessoas que eu vi na URGS ontem, o problema vai ser deles. Eles é que vão ter que pagar a conta. Eu vejo esse pensamento confuso, até mesmo esquizofrênico. Um bom amigo meu, professor Rosin Saleh, que trabalha em prol do livre comércio na Europa, ele disse que se fosse o Adam Smith, eu ouvi o meu amigo aqui
desse Instituto de Promoção para Negócios, é como se você fosse capaz de falar de forma genérica sobre o Adam Smith, mas as pessoas não o entendem. Há um paradoxo. E um grande escritor que vai para a Nova Zelândia semana que vem, ele diz que é como se uma mão invisível tivesse sido substituída pelo punho visível do Estado. Então, alguns com medo se perguntam, será que vamos para a próxima Grande Depressão? Eu acho que não, mas eu acredito que nós estamos num momento que eu chamaria de a grande desorientação. Não há um pensamento claro e há contradições. Vejam o exemplo do Lula. O Lula, o famoso socialista, ele agora fala como defensor do livre comércio. E, no entanto, o Obama, que era o líder do mundo livre, fala como defensor do controle estatal. Como é que pode? Como é que pode haver essa contradição? Bom, eu acho que o grande risco que enfrentamos quando discutimos o risco do protecionismo, eu acho que o grande risco, de fato, é que agora nós vamos ver que a política vai ser mais importante que os mercados. Esse é o grande risco que vamos enfrentar. E se ouvimos todas as grandes palestras, o discurso, a retórica do G20, a gente acha que é a aurora de uma nova era, a era de reinventar o governo. Bom, eu tenho notícias para o G20. Não, essa é a era antiga, a Idade da Pedra, que não funcionou. Então, essas são as minhas observações iniciais. E o que eu gostaria de fazer agora é cumprimentar os meus amigos aqui. E agora eu vou complementar aquilo que eles falaram, dizendo o que eu acho de livre comércio. Então, deixe-me colocar meus óculos aqui para pensar de forma clara, enxergar bem as coisas. E vamos dar uma olhada agora à forma como eu acho que devemos nos preocupar. Essa história de política de ajuda econômica. E o que precisamos fazer para realmente convencer as pessoas que a liberdade é o caminho. Eu acho que o Lula realmente sabe das coisas, pelo menos em relação àquilo que ele diz. Então, se você lê a mídia internacional, o Brasil e a Índia especialmente estão, e além disso, Nova Zelândia e a Austrália querem realmente que haja livre comércio. E essa é a citação que isso foi o que ele disse antes de ir para a reunião do G20, antes dele encantar o Obama e a rainha. Mas ele tem razão. O que ele disse foi o seguinte: a solução para esta crise não é mais governo, e sim mais mercado. O Lula está certo. E há 150, e há um motivo de 150 bilhões de dólares que mostra que ele está certo. Se o G20 fosse sério sobre resolver a crise, eles teriam anunciado imediatamente que iam estar de acordo com a rodada de Doha. Mas o problema é o seguinte: o problema é que eles falam uma coisa e fazem outra. Até mesmo Lula. Porque a reunião do G20 em novembro, 20 países disseram em novembro que iam apoiar a aceleração da rodada de Doha. No entanto, entre novembro do ano passado e semana passada, 17 dos 20 países introduziram novas medidas protecionistas. Até mesmo Lula. E há essa citação aqui do meu amigo da Costa Rica. Vou tentar falar certo aqui em espanhol. Todo mundo pecou um pouco. Não a Nova Zelândia. Não, as nossas mãos estão limpas. Nós governamos sem subsídios. Mas esse é o sentimento certo. Não, acho que o Lula entende o
o que está acontecendo. E economistas de todas as linhas, sejam eles da esquerda ou da direita, concordam. Então, quando a gente lê o New York Times, o Paul Krugman, se você lê os livros dele, ele defende o livre comércio independentemente do que os outros países fazem. E ele está certo. Os economistas sabem que o livre comércio é bom para todos os países. Não importa se os outros países concordam ou não, a decisão unilateral deve ser tomada por cada país. E que foi tomado, por exemplo, pela Nova Zelândia é seguir o livre comércio. Alan Blinder, ele usa a linguagem da esquerda. Igualdade, se você leva a igualdade a sério, você leva a sério o livre comércio também. E os economistas da direita concordam. Adam Smith, por que fazer em casa se você consegue comprar de outro melhor? A liberdade natural é o alicerce do livre comércio. Ou se olhamos para um economista mais moderno, o consenso de Copenhague, o que mais beneficiaria o mundo, se você realmente leva o desenvolvimento a sério, o que você faria? A segunda coisa melhor a ser feita seria fazer com que a agenda de Doha seguisse em frente. Então, todos defendem, no fundo, o livre comércio. E isso tem as suas recompensas. Como o meu amigo disse, a Nova Zelândia tem uma forma unilateral e, de forma unilateral, abraçou o livre comércio e deixou de lado toda a abordagem estatal. A liberdade foi a ideia por trás das nossas reformas. Então, nós acabamos com subsídios, reformamos o Estado. E sabem qual foi a recompensa? A facilidade de abrir empresas e fazer negócios, e são os negócios que movem tudo, não é o governo. A facilidade de fazer negócios no ano passado, segundo o Banco Mundial, a Nova Zelândia está em número 2, em termos de facilidade de fazer negócios. Então, eu fui procurar como é que está o Brasil. Primeira página, Nova Zelândia em segundo lugar. Segunda página, estou chegando no número 88, ainda não enxergo o Brasil. Terceira página, está aqui o Brasil. Vou mostrar onde é que está o Brasil. 125º, em termos de facilidade de negócios. Vocês podem fazer a diferença. Vocês são os que detêm o controle dessa agenda. Isso aqui não é uma medida da crise mundial que vai... Não é a crise mundial que vai tirar as decisões das suas mãos. Não, vocês no Brasil são os mestres do seu próprio destino. Podem ser o número 1 e deve ser o número 1. Por isso que o Lula não deve ir lá para aquele espetáculo do G20. Não, ele deve ir para o Congresso brasileiro, liberalizar o comércio, reformar o Estado, combater a corrupção e tratar realmente do custo Brasil, reformar o sistema tributário. É assim que se demonstra que a liberdade realmente funciona e vale a pena. Mas vocês têm que estar cientes de onde estão os perigos. Nós temos novas personalidades na era da TV. Personalidade vale muito. E dois presidentes são muito fotogênicos, o Obama e o Sarkozy. Mas o problema é o seguinte, o presidente Obama não é de forma instintiva alguém que é a favor do livre comércio. Ele falou contra a NAFTA na sua campanha. E lá eles dizem, compre da América. O presidente Sarkozy é protecionista, como a maioria dos europeus. Ele é alguém que nega às pessoas um visto porque vem do país errado e tem a pele de cor errada. Esses dois presidentes, eles dizem que a mudança climática, eles usam a mudança climática como uma desculpa para impor novos custos. Mas as duas personalidades têm os instintos errados. E aí, as políticas, nós vemos esse aumento enorme do Estado.
isso com certeza não vai funcionar como uma cura. Ou seja, o aumento do governo, do Estado, não vai ser a cura para a crise. E o problema desse aumento do Estado é que ele traz consigo sentimentos protecionistas. E isso realmente é um perigo real, meus amigos. Temos aqui uma ótima citação do chefe da Casa Civil do Obama. Nunca deixe uma crise séria ir para o lixo. Ou seja, uma crise pode ser catalisador de mudança. Isso foi o que aconteceu para se fazer as reformas na Nova Zelândia, por exemplo. Então, ao invés de destruição criativa, nós vemos, na verdade, uma destruição gratuita. Quanto mais dinheiro vai ser jogado nessas empresas, nessas fabricantes de automóveis? A gente sabe que não é assim que vai se ter uma indústria automotiva competitiva. Quanto mais dinheiro eles vão ter que injetar nos bancos para se dar conta que não é a forma de se ter um sistema bancário eficiente. A crise está sendo desperdiçada. E o mesmo está acontecendo com o dinheiro dos contribuintes. Não há nada de graça. O custo a longo prazo, ou os custos a longo prazo do estímulo governamental vão ser horríveis. O Estado foi o problema, não a resposta. Isso não é uma crise do capitalismo, como meu amigo da Costa Rica disse. Não, é uma crise do capitalismo estatal. E o estímulo é simplesmente algo terrível. E vai sobrecarregar muitas gerações ainda. E vai estrangular a capacidade de indústrias novas e inovadoras. Então, na verdade, o mundo poderia usar menos Keynes e mais Hayek. Ninguém pode gastar o seu dinheiro melhor do que você mesmo. Nós temos a lei das consequências não pretendidas. A lei vai ser como areia jogada no motor da economia mundial, ou seja, vai piorar a situação e não melhorá-la. Então, eu acho que isso não é, na verdade, a grande depressão. Na verdade, o que está acontecendo é uma grande desorientação. Nós simplesmente temos que ter um pensamento, um raciocínio mais claro. Não só termos governos que querem mostrar que estão fazendo algo. E é o momento de clamar pela liberdade. Nós temos que colocar o argumento a favor do livre comércio de volta no marco liberal clássico, que já foi mencionado aqui nesse painel e nesse fórum. Nós precisamos não simplesmente deixar o livre comércio como um órfão. Não, o livre comércio não é só para o estágio mundial. Não, o livre comércio é irmão e irmã das políticas domésticas. Liberdade econômica, mercados livres, junto com responsabilidade e transparência. Um governo grande é inimigo da liberdade. Precisamos de um governo menor e mais liberdade para que os indivíduos e mercados funcionem. Realmente é um momento certo para clamar pela liberdade. Deixe-me falar um pouco agora sobre as políticas da reforma do comércio. Todos os políticos, direita e esquerda, concordam. Por que nós não temos reformas em ampla escala na área do comércio? Por que o meu amigo aqui tem que ir a tantas conferências para falar sobre livre comércio? Por que nós temos lobistas em Bruxelas? Nós deveríamos simplesmente fazer. E o motivo pelo qual nós não o fazemos é por causa da política da reforma do comércio. Nós sabemos que o livre comércio funciona, promove o fluxo livre de ideias, de comércio, inovação de bens e serviços, é o motor mais fantástico de crescimento e desenvolvimento que o mundo tem. Mas nós sabemos que quando se abre as portas para o comércio, há ganhadores e perdedores. E aqueles que querem proteger a sua posição, os seus interesses, sempre, de forma egoísta, vão argumentar que o seu interesse é maior ou deve prevalecer sobre o bem comum. Então,
os que defendem o livre comércio têm que se envolver nesse debate. Por que o bem de todos deve ficar acima dos interesses especiais? E esse continua sendo o principal obstáculo ao livre comércio. Temos que enfrentar o protecionismo estando preparados para dizer que os interesses especiais devem morrer e o que deve nascer são as oportunidades para todos no mundo do livre comércio. Deixe-me falar agora sobre o que eu chamo do guia para o livre comércio, ou seja, como tentar fazer com que o livre comércio se dissemine por todo o mundo. Eu acho que podemos utilizar essa crise para acabar com o impasse de Doha. Se o Lula quiser ser um herói, ele poderia sê-lo. Ele poderia ser o presidente brasileiro que, em nome do novo mundo, argumentou em prol do livre comércio. Isso tornaria um herói. Não o Obama dizendo, você é o cara. Bom, se você é o cara, Lula, você seria o líder do livre comércio. Você demonstraria isso. Você conseguiria uma coalizão fazendo com que a rodada de Doha deslanchasse. Eu acho que está muito claro, olhando para os Estados Unidos e a China, a interdependência. A China depende dos consumidores americanos, os Estados Unidos dependem das pessoas que têm poupança lá na China. Não há onde se esconder. Não há como deixar isso de lado. Todos dependemos uns dos outros. Por isso que temos que estar a favor do livre comércio. Precisamos usar as ideias. As ideias realmente importam. É mais difícil falar em prol do mercado, mas é muito urgente falar de tudo isso estar convencidos disso. Nós precisamos usar as instituições. A OMC estão do nosso lado. A OMC é amiga do livre comércio. Temos que usar essas instituições e temos que saber de forma bem clara que há tensões entre os países com muitos recursos e aqueles que têm muita mão de obra. E nós devemos usar isso como uma base para dizer o livre comércio atende a todos os interesses. E, finalmente, temos aqui os diferentes caminhos do livre comércio. Essas são as opções. Isso aqui está no cardápio. Então, o caminho multilateral é muito lento. A rodada de Doha já está por aí há quanto tempo? Há 10 anos? Não, eu quero agora, não quero esperar mais 10 anos. Então, o caminho multilateral é importante, mas, na minha opinião, nós não temos a paciência para ficar esperando, então, esse caminho multilateral. O caminho, ou os acordos comerciais regionais e bilaterais, NAFTA, como vimos o Vicente Fox ontem, o México avançou muito com o NAFTA. O Mercosul, a Nova Zelândia, foi a primeira a fazer um acordo com a China. Esses acordos regionais e bilaterais são importantes, mas estão dentro de uma caixa, não são globais. Portanto, precisamos garantir que realmente vamos tomar a melhor medida. A coisa mais importante que podemos fazer é aquilo que fazemos por nós mesmos. E, no meu livro, ou na minha opinião, o caminho que vai dar certo, com certeza, é aquele que adotamos para nós. Então, o Brasília, ou a agenda lá em Brasília, deve ser a seguinte: reduzir os subsídios a zero, sem protecionismo, sem tarifa. Quando o Brasil assumir essa liderança, aí o Brasil pode mostrar ao mundo por que o livre comércio é a melhor ideia. Então, alguém que vai para a academia todo dia de manhã, eu acho que o melhor caminho para o livre comércio é o da Nike. Just do it. Simplesmente faça, porque quanto mais aberto o país, maior será o seu crescimento e maior será o crescimento da renda. Então, se nós apoiarmos o livre comércio, vamos apoiar um vencedor. E num mundo onde vemos mais perdedores que vencedores, chegou a hora de começar a apoiar os vencedores. O vencedor é a ideia da liberdade e a prática da liberdade. É assim que nós vamos conseguir ser defensores do crescimento e desenvolvimento de todo mundo. Essa é a verdadeira solução para a crise. Liberdade e não o Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, ministra Ruth Richardson. Como sempre, uma palestra bastante motivante. Temos uma série de perguntas da plateia que mostra realmente o interesse pelo tema. A primeira pergunta será dirigida ao Otto Guevara Gucci. Como fica a questão da China? Existe, teoricamente, produtos de baixa qualidade, que não respeitam a legislação ambiental, que não respeitam a legislação trabalhista, os estándares internacionais. O senhor acha que isso, de fato, os países devem criar medidas protecionistas contra a China, ou seria uma desculpa dos grupos de interesse querendo manter privilégios? Los chinos, em relação aos chinos, têm que manter os aranceles, as barreiras tarifárias à China, porque não tem ambiental, as questões. Bueno, muy impactado por la conferencia de doña Ruth Richardson y el amigo Alessandro Teixeira. Este es un tema complejo en el sentido de que China no tiene muchas regulaciones ambientales, no tiene muchas regulaciones laborales y produce bienes que comercian el mundo y que los países que reciben este tipo de bienes manifiestan preocupación porque estos bienes compiten con los bienes producidos localmente, con precios muy inferiores. A los consumidores les conviene. A los consumidores les conviene tener acceso a la mayor cantidad de bienes producidos en diferentes regiones del mundo a los menores precios que se puedan obtener. De esa manera los consumidores tienen más recursos disponibles para satisfacer sus necesidades de consumo. Eso nunca podemos sacarlo de la ecuación. En relación a si otro país produce en condiciones que a cierta gente no le gusta, siempre queda la solución de mercado hacia eso y es el boicot. En el sentido de que si en un país hay mucha conciencia sobre el tema ambiental, puede ser que los consumidores de ese país no quieran consumir productos que afectan el ambiente en otros países. Hay algunos ejemplos sobre este tema, que es la pesca del atún, por ejemplo. Hay atún que se pesca afectando delfines y hay empresas que certifican que cierto atún capturado en el mar no afecta a los delfines y hay consumidores que están dispuestos a pagar un precio especial por ese tipo de atún y hay muchos consumidores que boicotean el producto que no viene con esa certificación. Entonces, el camino de la educación de los consumidores, el consumidor manifestando sus preferencias en el sentido de que si hay países que producen cierto tipo de productos abusando laboralmente de los niños, por ejemplo, bueno, los consumidores decidirán que no consumen productos de ese país producidos en esas condiciones. Estas son las soluciones de mercado. No creo en los impuestos arancelarios, creo en la apertura unilateral, como le establecía ahora doña Ruth Richardson. Creo en que las barreras no arancelarias deben eliminarse y hay una gran tentación hoy a utilizar el tema de la salud, el tema del ambiente para poner barreras al comercio. Los consumidores deben tener acceso a los productos producidos en el mundo para satisfacer sus necesidades de consumo. Muito obrigado. Thank you very much. Just very quickly. New Zealand has A no Nova fear Zelândia of China. não tem medo da We were the China. first country Nós in somos the o world primeiro to país sign do a free mundo trade a agreement assinar um with acordo de them. livre comércio com a They're our China. trading friend. Eles são nossos Period. End of amigos. story. Ponto final. Obrigado. É isso. Próxima pergunta ao Alessandro Teixeira. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações tem um papel muito importante de vender o Brasil lá fora. Mas, paralelamente, tem sido feito algum trabalho para aumentar a competitividade do Brasil? São citados alguns exemplos, como reduzir a carga tributária, a burocracia, flexibilizar a legislação trabalhista, melhorar a infraestrutura, a questão também da legislação ambiental ser um pouco confusa. Existe um trabalho paralelo para aumentar a competitividade ou só apenas de vender o Brasil? Bom, essa é uma
excelente pergunta e eu gostaria de fazer 2 comentários, né? Às vezes a gente se perde um pouco na comparação, por exemplo, com a China, com a Índia e Brasil. Eu gostaria de só relembrar os senhores, em termos de comércio internacional, que quando o Brasil foi descoberto, na verdade, os portugueses não queriam chegar no Brasil, eles queriam ir fazer comércio com as Índias, né? Aquela região do mundo já tem uma tradição no comércio internacional secular. E nós, o Brasil, isso é extremamente importante dizer, nós fazemos promoção dos produtos brasileiros, da imagem brasileira, há menos de 15 anos. Isso tem que ser muito claro. O Departamento de Promoção Comercial do Ministério de Relações Exteriores e a promoção brasileira no exterior, ela é feita apenas há 15 anos. Dentro dos últimos 10 anos, por exemplo, a idade da PEX, nós saímos de participar de 50 eventos no exterior para 745 eventos em um ano. Hoje nós somos considerados, como agência da Nova Zelândia, como uma das melhores agências em promoção de exportações e investimento do mundo. Isso é necessário para vender um país e dar competitividade para o país? Não, não é necessário. Primeiro, por quê? Porque, obviamente, nós temos alguns gargalos que são fundamentais no aumento do comércio exterior brasileiro. Primeiro ponto, logístico. Se fala muito na questão do apagão logístico. Pouco foi feito durante essa história de comércio exterior para investir na infraestrutura logística do Brasil. Hoje, se nós olharmos a costa brasileira, nós temos em média de 7 a 9 portos onde saem as exportações brasileiras. Se nós duplicarmos ou triplicarmos as exportações brasileiras, nós teremos um problema sério do ponto de vista de logística. Por isso que um dos programas centrais que o governo implementou e vem fazendo uma discussão aprofundada é o PAC, porque nós sabemos que não há possibilidade de expansão da questão das exportações sem a logística. Segundo, questão tributária. Eu me sinto muito confortável para discutir as questões tributárias, porque eu venho do setor empresarial. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza aqui, e sinceridade, é o seguinte: se o setor empresarial não puxar a discussão da reforma tributária, não existe reforma tributária nesse país. Isso tem que estar muito claro na cabeça de todos. Não depende dos políticos, do governo federal, do governo municipal, do governo estadual, a reforma tributária. É mais ou menos como a Ruth colocava no cenário internacional. Tem alguns que vão perder, alguns vão ganhar no curto prazo, mas a gente vai melhorar. Então, esse que é o problema central que a gente tanto fala do custo Brasil, que é a questão logística, que é a questão da reforma tributária, obviamente estão sendo trabalhados. A segunda pergunta que fica é: a velocidade é necessária? Aí eu posso dizer para os senhores que não. Mas enquanto a gente não tiver um consenso, como sociedade, governo, políticos e setor produtivo, fica muito difícil conseguir chegar a um processo numa linha e uma direção única. Hoje a gente tem muito mais divergência do que consenso, inclusive no setor empresarial. Exemplo disso, se eu pegar um determinado setor, que é o setor farmacêutico brasileiro, e pegar as 3 instituições que existem do setor privado, do setor farmacêutico, e fizer uma discussão sobre reforma tributária, cada uma tem uma posição. A única coisa que eu queria dizer é que isso não é diferente. Não é só o Brasil que é assim. Os Estados Unidos têm problema de reforma tributária que está passando no Congresso. A União Europeia tem forma e tem despadronização do processo tributário. Agora, o que cabe a gente responder, Paulo, é se a gente precisa ser mais rápido e criar um consenso que nós não temos ainda. Perfeito, muito obrigado. Ministra Ruth Richardson. Com a crise internacional, o governo brasileiro criou alguns incentivos setoriais pontuais. Esses incentivos setoriais são necessários ou eles acabam estimulando a corrupção e o chamado rent seeking, a busca por favores do governo? Unfortunately, as everybody knows como in todos sabem, no Brasil, the elephant in the room o elefante que está aí atrapalhando tudo é a corrupção. A corrupção é o inimigo da competitividade. Por que então vocês criariam mais favores? Porque um favor para um é uma penalidade para o outro.
Os incentivos não são a resposta ao problema. A competitividade, sim. Então, se eu olho aqui para o índice do Banco Mundial em termos de facilidade de fazer negócios, que tal reduzir a complexidade das leis do governo? Que tal fazer com que as pessoas sejam livres para trabalhar, sem que os sindicatos tenham que ditar tudo? Que tal garantir que os direitos à propriedade sejam respeitados? Que tal garantir que o sistema judiciário seja independente e rápido? Que tal um sistema de fazer cumprir os contratos, um sistema que não leve anos a fio? Que tal um sistema tributário que seja justo? Esses são os incentivos que, na verdade, importam. Então, eu me preocupo que, em nome da crise, nós vejamos alguns velhos hábitos ruins voltando. Nós não queremos esses maus hábitos econômicos do passado. A dificuldade é que grande parte da resposta à crise tem a ver com política e poder, não com desenvolvimento econômico genuíno, e não tem a ver com políticas de alta qualidade. Então, mais incentivo é uma política pública muito ruim, mais liberdade para fazer comércio. Essa seria a política certa para superar a crise. Obrigado. Otto Guevara. Na América Latina, atualmente, existe uma tendência ao aumento do populismo. Dentre as medidas propostas está realmente esse fechamento à competição internacional, que eles chamam de concorrência predatória. Você que tem circulado muito na América Latina, qual a sua opinião sobre o avanço dessas medidas populistas e protecionistas? La consecuencia del avance de estas medidas populistas que cierran fronteras, que protegen a productores de la competencia, es, como decía en mi presentación, la pobreza. Es la incapacidad de los gobiernos, de los estados, de las sociedades, de crear un entorno competitivo para que haya una generación de riqueza. No hay duda de que ese es el camino cierto hacia la pobreza, abriendo además una gran cantidad de problemas, problemas que tienen que ver con un aumento de la corrupción, porque productores dependen del favor del político para que los proteja. Cuando el político es el que los protege, eso normalmente tiene un precio asociado. Y hay transferencia de los más pobres, de todos los consumidores, a un grupo de productores pequeños. Por eso la solución en todos los países del mundo, bueno, especialmente en América Latina, es el comercio libre. Es eliminar las barreras para que las personas puedan libremente relacionarse los unos con los otros, no importa dónde estén ubicados. Si en un país se produce más barato un determinado producto, no debe haber ninguna barrera que impida que ese productor se relacione con un consumidor en otro país y entre ellos negocien la transferencia de esa propiedad, que entre ellos comercien sin que los gobiernos intervengan en esas relaciones. Hay una gran preocupación con el dumping o con los subsidios que hay en ciertos países, y que entonces, en vista del dumping social, ambiental o dumping basado en subsidios, transferencias que el gobierno hace a algunos productores, entonces eso debe justificar, dicen algunos, los impuestos de importación a esos productos producidos con subsidios o con dumping, para que no ingresen al mercado, a un determinado mercado. Y hay personas que dicen hay que elevar los impuestos para compensar el subsidio que se reciben en otros lados. La meditación que debemos hacer en relación con eso es: ¿tienen los consumidores, tenemos los consumidores derecho a consumir, a comprar los productos
en aquel lugar del mundo donde se produzcan al menor precio posible? Si los pagadores de impuestos, si los taxpayers de otro país a través de transferencias subsidian a algunos productores, ese es un problema de los taxpayers de ese país, de los pagadores de impuestos. ¿Por qué no beneficiarnos todos los consumidores de los productos baratos que se producen en diferentes partes del mundo? Y lo triste de todo esto es que cuando uno analiza países, el caso de Costa Rica, un país pequeño, el 20% vive en pobreza, hay impuestos de importación muy altos para la leche, para el arroz, para la carne, para el pollo, para proteger a los productores de esos productos en Costa Rica de la competencia de otros países que supuestamente subsidian esos productos o son más eficientes en el caso de la leche en New Zealand. Entonces los gobernantes erigen esas barreras al comercio. Los productos que vienen de afuera llegan más caros. El consumidor tiene que pagar más por esos productos. Pero vean qué interesante. ¿A quién afecta más los impuestos de importación sobre esos productos? A los más pobres. Porque el pobre utiliza un mayor porcentaje de sus ingresos en alimentarse. Y estas barreras al comercio de estos productos hacen que el pobre tenga que pagar un porcentaje mayor de sus ingresos por satisfacer sus necesidades de consumo. El rico proporcionalmente es menos afectado. Entonces, en aras de proteger a un grupo pequeño de productores, 1000 productores de arroz, afectamos a 4,5 millones de consumidores de arroz, donde hay 1 millón de pobres. Lo mismo lo podemos decir con la leche. Y esto es algo que lamentablemente muchos políticos no toman en cuenta. No toman en cuenta a los consumidores. 180 millones de consumidores en Brasil. Imagínense lo extraordinario, decía Ruth Richardson, que Lula podría ser el gran héroe si facilita el comercio y hace que 180 millones de consumidores tengan acceso a los productos baratos producidos en el mundo. Serían mucho más ricos, menos pobres y tendrían más dinero para satisfacer otras necesidades de consumo. Lamentablemente los grupos de interés, los grupos de productores tienen mucho lobby, mucho músculo y hacen que los gobernantes legislen para ellos. Muchos de los tratados de libre comercio no son tratados de libre comercio, son acuerdos comerciales. Un tratado de libre comercio debería tener un solo artículo. A partir de hoy, los habitantes de un país y otro país pueden comerciar libremente los unos con los otros. Period. Eso es un tratado de libre comercio. Lo demás son acuerdos comerciales. Y si ustedes se dan cuenta, son acuerdos comerciales donde el gobierno representa productores, que se sienta con otro gobierno que representa otros productores, y entre ellos deciden qué productos comerciar. Pero nunca están representados los consumidores. Eso es algo que tenemos que cambiar. Muito obrigado. Otto, with a great speech like that, Otto, I will com vote for you to discurso be president. desse, Yeah. eu vou votar em ti. Alessandro Teixeira, ontem à noite o Vicente Fox, presidente do México, comentou que após o México ter firmado o NAFTA, o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, a balança comercial do México com os Estados Unidos cresceu absurdamente. Hoje, ela é maior que de toda a América Latina junta. Será que não seria o momento do Brasil fazer acordos de livre comércio com outros países ou tornar o Mercosul, de fato, uma área de livre comércio? Bom, eu queria aproveitar só para fazer um parênteses e ter liberdade de discordar uma coisa da Ruth. Quando a gente traduz incentivo, existem incentivos e incentivos setoriais. Uma política moderna, industrial, tecnológica, que, digamos assim, trabalha a criatividade e a inovação, que é fundamental para o sistema produtivo, essa política precisa ser incentivada, principalmente naquilo que a gente discute, que é a formação do nosso capital humano. Um dos grandes problemas que nós temos hoje, e o exemplo, por exemplo, da Nova Zelândia, claro, na área de turismo,
foi um investimento que o governo fez para formar os quadros de atração da área de turismo, e hoje a Nova Zelândia recebe mais turistas que o Brasil recebe, não foi natural, quer dizer, teve uma política por trás do governo forte de atração e de captação desses turistas. Então, eu queria discordar que existem incentivos e incentivos. Né? Isso a gente tem que ter clareza, porque senão a gente põe subsídio e incentivo tudo num barco só e acha que funciona assim. E, na verdade, são coisas distintas. Quando o Fox realmente coloca que a balança comercial do México cresceu fortemente, uma das coisas que ele não colocou ontem é que o México passa por um processo delicado. As importações do México cresceram fortemente, as exportações do México cresceram fortemente, quer dizer, a balança cresceu, mas teve um efeito da redução da produção nacional. Isso é uma coisa que o México vem enfrentando nos últimos anos. O Fox, principalmente, tentou trazer, e foi o grande patrocinador, do ponto de vista como presidente do México, de atrair capitais externos para poder aumentar a produção interna. Então, tem esse ponto que é importante lembrar. A produção interna no México caiu, e caiu fortemente, levando uma consequência que a gente vê, que é a transferência de várias populações do México para os Estados Unidos e o aumento do narcotráfico, que é isso que a gente vê como consequência de uma política ou de uma ausência de uma política consolidada entre o setor privado mexicano e o setor privado e o governo mexicano. Agora, do ponto de vista do Brasil, é óbvio que não só o setor privado brasileiro, mas nós também, no governo, defendemos acordos bilaterais. Obviamente, todas as fichas que o Brasil veio apostando, justamente no que a Ruth disse, é que, para o Brasil, um acordo multilateral de livre comércio, para a nossa estrutura produtiva e pela diversidade produtiva que o Brasil tem muito mais ganhos. A rodada de Doha já vem há vários anos, nós tentamos empurrar, nós temos problema hoje com alguns países, principalmente com os países desenvolvidos, que não aceitam abrir mão dos seus subsídios agrícolas, e aí são fortemente subsidiados. Então, na verdade, talvez a saída para o Brasil nos próximos anos seja, se não andar a rodada de Doha, como não está andando, seja acordos bilaterais, sejam eles nacionais, do ponto de vista acordo com os Estados Unidos, o trabalho e fortalecimento do Mercosul, trabalho com outras regiões do mundo. Então, na verdade, eu sou um defensor dos acordos bilaterais, porque eu acho que a economia brasileira, a despeito de alguns indicadores que eu não quero entrar nessa discussão, que é um painel longo de discussão sobre o trabalho que o Banco Mundial faz e que eu posso estar trabalhando a metodologia, a gente vem trabalhando com eles a mudança da metodologia. O Brasil tem muito mais ganhos com o acordo de livre comércio mundial do que perdas. Muito obrigado. Em virtude do adiantado do horário, infelizmente vamos ter que encaminhar a última pergunta do painel, foi dirigida à ministra Ruth Richardson, em que pese continuem inúmeras perguntas aqui que foram realizadas, mas não vão poder ser feitas em público, em virtude do horário. A colocação é o seguinte, é uma provocação inicialmente. Os países desenvolvidos são hipócritas. Eles se utilizaram de medidas protecionistas para se desenvolverem, e agora que estão desenvolvidos, querem pregar o livre comércio. Você concorda com essa afirmação? E se quem é realmente beneficiado com o protecionismo, os países ricos ou pobres? Great question. Ótima pergunta. Quick answer. Uma resposta rápida. Eu sempre digo que se você é rico, você pode ser burro por mais tempo do que se você é pobre. E os ricos são hipócritas. Sim, os ricos também têm sido muito burros ao defender mais proteção diante dessa crise. E os países ricos têm sido burros ao dizer que o estímulo, que é como algo que vai resolver o problema. Mas, deixando isso de lado, o ponto sério é que
that just as my friend Otto Como o meu says, amigo Otto that acabou de dizer liberalism que o is the friend of the liberalismo, ou a liberalização é amiga dos pobres, poor, the major motor o for principal poor countries motor, to a força break the cycle motriz of poverty para que os países pobres consigam romper o ciclo da pobreza is trade. é o comércio. And there's absolutely no debate E não há dúvida alguma that over the last de 2 que or 3 decades, nas últimas 2 ou 3 décadas, a capacidade de fazer comércio tirou milhões de pessoas da pobreza. E por isso é chegada a hora para aqueles que têm muitos pobres em seu país, pobres que sofrem mais do que qualquer um nessa crise. É chegada agora a hora para os líderes do Brasil, da Índia, da China, da Indonésia, dessas economias enormes, com muita gente pobre. Agora é a hora deles assumirem a liderança. Sim, chamem o mundo desenvolvido de hipócritas, porque isso é verdade. Mas não fiquem simplesmente xingando-os. Não, peçam que eles ajam a nível de política, de forma que os pobres sejam defendidos. E a principal política seria uma rodada internacional de livre comércio, que é a rodada de Doha. Doha é o maior presente que poderia ser dado aos pobres do mundo. Nenhuma agenda é mais importante e urgente que Doha. Lula, você é o cara. Mas você tem que trazer para casa o prêmio. O prêmio não é a foto com a rainha, nem o braço do Obama em torno de você. Não. O prêmio seria uma reunião do G20 na qual se diga, sim, todos vamos... Muito obrigado. Infelizmente, são 11 horas, chegamos ao fim do nosso painel. Vamos manter, a pedido do presidente Rafael Sá, o rigor e prontamente daremos início ao próximo debate. Muito obrigado a todos os panelistas.